Dion Dreyer era um mergulhador recreativo sul-africano que morreu no buraco de Bushman, também conhecido como Caverna Boesmangat, no Cabo Norte da África. Outro mergulhador especialista em cavernas submarinas, chamado David John Shaw, morreu ao tentar recuperar o cadáver de Dreyer, que já estava submerso há mais de 10 anos. Os detalhes do que aconteceu com David podem chocar, e é algo realmente angustiante, então peço para que você seja cauteloso, mas garanto que não vou mostrar nada fora do normal. Olá, seja bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico, o meu nome é Daniel. Peço gentilmente que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, deixe seu like, comentário e, se possível, compartilhe este vídeo com os seus amigos ou em suas redes sociais, nos marcando no Instagram, @paralelometafórico. E se você ainda não assistiu o vídeo sobre a trágica história de John Edward Jones, eu vou deixar o link no card e na descrição deste vídeo. O corpo humano, biologicamente falando, sente medo do escuro. Essa é praticamente uma condição natural de todos nós. É como se o nosso cérebro se lembrasse de uma programação ancestral, quando os primeiros seres humanos tinham que ficar alertas durante a noite para se protegerem do ataque de alguma criatura. A maioria de nós, quando criança, passa por uma fase de extremo medo do escuro, até mesmo em um dos lugares mais seguros, como o nosso próprio quarto, embaixo da cama ou dentro do armário. Quando crescemos e olhamos para esses lugares, notamos que não havia monstro, nem perigo algum. Mas e se houvesse? E se realmente existe algo lá fora, esperando você na escuridão? O certo é que a grande maioria de nós, na fase adulta, não sente mais aquele medo inato da escuridão, mas talvez devêssemos. Se o australiano David Shaw, que perdeu a sua vida tentando recuperar o corpo de um colega mergulhador, tivesse medo do escuro, possivelmente ele ainda poderia estar vivo hoje. Em outubro, na África do Sul, é primavera. As águas do Bushman Hole, localizado na província do Cabo Setentrional, são quentes nesta época do ano, pelo menos na superfície. Este sumidouro incrivelmente profundo também é conhecido como Boesmangat, no dialeto africano, e se transformou em uma caverna de água doce ao longo dos milênios, tornando-se um dos pontos de mergulho mais populares para aqueles que, segundo alguns dizem, não valorizam a própria vida. O nome Bushman, em inglês, é a nomenclatura para um povo antigo da região da África Ocidental, chamados de Bosquimanos. O buraco fica a mais de 1.500 metros acima do nível do mar, e para se ter uma ideia de sua periculosidade, muitos mergulhadores profissionais dizem que é 10 vezes mais difícil mergulhar apenas 100 metros naquele local do que 1.000 metros no meio do oceano. E foi exatamente isso que atraiu David Shaw para o mergulho extremo, o desafio. Se ele pudesse quebrar o recorde anterior de profundidade, se tornaria famoso. Levou pouco mais de 10 minutos para ele chegar ao fundo do buraco de Bushman. Ele estava usando um tipo de respirador chamado Head Breather, um aparelho que possibilita que o usuário inspire novamente o gás expirado. Esse equipamento permite que o oxigênio exalado na fase inicial da respiração retorne à bolsa reservatória, reciclando-o, e assim o mergulhador consegue afundar mais rápido. Ele também mergulhou com 6 cilindros extras de oxigênio enquanto descia em direção ao fundo da caverna subaquática. Ao tocar numa lama pegajosa, Dave se tornou a primeira pessoa do mundo a fazer um mergulho tão profundo usando este tipo de respirador.
Ele então fixou uma linha guia para marcar o seu caminho e decidiu explorar o restante da caverna. Mesmo sabendo que em mergulhos tão profundos, cada minuto que se passa debaixo d'água significaria que você levaria mais tempo para descomprimir à medida que subisse à superfície. Mas ele foi. Afinal, quando você quebra um recorde mundial, faz sentido querer expandir cada vez mais os seus limites. Ele soltou sua linha guia e entrou no fundo inclinado da caverna. Dave não estava procurando por nada em particular, mas ele sabia que havia um corpo de um outro mergulhador em algum lugar lá embaixo. Este não era o propósito inicial de seu mergulho, apesar da comunidade de mergulhadores quererem localizar o corpo de Dion Dreyer há quase 10 anos. Dreyer estava flutuando em algum lugar nas profundezas e, se alguém o visse, se tornaria um mergulhador muito respeitado, principalmente porque a família dele suplicava para que alguém o trouxesse de volta à superfície, para que pudessem fazer um enterro digno. Incrivelmente, Dave o localizou. Ao varrer as profundezas com sua lanterna, ele viu um corpo flutuando de costas, a cerca de 15 metros de onde havia parado. Era um local assustador. Lá embaixo, no escuro, a pele e a carne das mãos e cabeça de Dreyer se foram há muito tempo, deixando apenas ossos e seu crânio exposto. Ele ainda estava usando sua máscara de mergulhador. A roupa de mergulho envolvia o seu corpo e Shaw presumiu que o seu corpo também não passava de ossos. Ele se aproximou com cuidado, ainda rebocando seu equipamento, e puxou o cadáver, tentando libertá-lo de onde estava preso no fundo da caverna subaquática, mas não adiantou. Àquela altura, Shaw estava submerso há muito tempo e precisava começar a sua subida. Ele sabia de quem se tratava e queria ajudar a família de Dreyer a enterrar o seu ente querido dignamente, mas para isso precisava subir primeiro e retornar com mais calma. Para marcar o local, Shaw amarrou uma linha e começou o processo de subida. Levou mais de 8 horas para que ele pudesse descomprimir completamente de seu mergulho. Quando ele chegou à superfície e disse à sua equipe o que tinha encontrado, Shaw queria voltar quase que imediatamente para o buraco, mas foi impedido pelos seus colegas. O seu melhor amigo, Don Shirley, disse para ele se acalmar, se recuperar, e que todos pensariam juntos numa forma de trazer o cadáver de Dreyer à tona. Mais tarde, John Shirley disse que Dave parece ter se conectado de alguma forma com Dreyer. Em seus olhos era possível ver a frustração de não ter conseguido subir com o corpo. Era quase como algo pessoal. A história de Dion Dreyer, por si só, é intrigante. Ele começou a mergulhar mesmo antes de começar a andar. Com apenas 20 anos de idade, Dreyer já havia realizado mais de 200 mergulhos profissionais quando tentou explorar o buraco de Bushman, que se tornou o seu túmulo eterno. Infelizmente, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, pois ele cometeu o erro de realizar o mergulho sozinho, mas os outros mergulhadores de sua comunidade acreditam que ele tenha passado muito tempo submerso, perdido no meio da escuridão infinita. Lá embaixo, o dióxido de carbono deve ter se acumulado em seu sistema e ele desmaiou, não sendo mais capaz de voltar. E mesmo sabendo de tudo isso, Shaw não parecia muito preocupado. Ele e Don Shirley começaram a planejar uma forma de recuperar o corpo de Dreyer. Eles planejaram por mais de 2 meses, consultando especialistas forenses e outros mergulhadores para garantir que seu plano tivesse sucesso. Mas a condição do corpo de Dreyer era a grande questão. Seriam apenas ossos, ou o traje de mergulho teria preservado a maior parte de seu corpo? Shaw queria tomar todo o cuidado para que, ao levar o corpo à superfície, ele não desmanchasse e se perdesse para sempre. Para isso, sua esposa costurou uma bolsa personalizada de seda, que seria grande o suficiente para envolver o corpo e trazê-lo intacto. Shirley e Shaw praticaram em um lago o procedimento de recuperação e alocação do corpo no saco. Depois, reuniram uma equipe de 7 mergulhadores que estavam familiarizados com o respirador Head Breather e então partiram para a cidade do Cabo.
Além disso, eles comunicaram à família de Dreher e um de seus parentes fez questão de acompanhar a equipe. A polícia também foi notificada da operação. Ao todo, eles tinham 35 cilindros extras de oxigênio para o caso do respirador de alguém falhar. Enquanto Shaw se preparava para entrar na água, ele disse à sua equipe que só voltaria para casa quando conseguisse trazer o corpo de Dreher à superfície novamente. Parecia uma questão de honra para ele. Shaw também disse que, se ele morresse tentando recuperar o corpo, eles deveriam deixar os dois na água. O mergulho começou pouco depois das 6 horas da manhã do dia 8 de janeiro de 2005 e Dave faria a primeira descida sozinho para encontrar a corda guia que ele deixou da outra vez. Os outros 7 mergulhadores deveriam esperar e então começariam a descer a linha guia atrás dele, um de cada vez e de forma ordenada e programada. Depois de Dave, o primeiro a mergulhar foi Shirley, e cada um dos outros mergulhadores ficariam em pontos estratégicos, onde poderiam dar suporte um ao outro e ajudar a guiar o corpo na subida. A descida de Shaw foi mais rápida do que em seu primeiro mergulho, pois ele se lembrava exatamente onde estava o corpo de Dreher. Quando Shirley entrou na água, apenas 13 minutos depois de Shaw, ele viu a luz do equipamento do colega exatamente no caminho que ele deveria fazer. Porém, a luz não estava se movendo. Shirley teve que tomar uma decisão em fração de segundos e quebrou o protocolo. Ao invés de ficar na posição combinada, ele desceu em busca do amigo para saber por que ele não estava se mexendo. Assim que começou a chegar ao fundo, o equipamento que monitorava seus níveis de oxigênio quebrou. Ou seja, Shirley teria que monitorar manualmente seu nível de oxigênio a uma profundidade que ele nunca havia mergulhado antes. Naquele momento, quando olhou para Shaw a alguns metros à sua frente, ele sabia que se tentasse ajudá-lo, poderia morrer. À medida que os outros membros da equipe mergulhavam e tomavam seus lugares na linha guia, eles começaram a notar que algo estava muito errado, mas que deveriam seguir o plano para a segurança de todos. Quando cada um deles desceu nas profundezas de Bushman, tudo o que viam era uma escuridão esmagadora e sombria. Eles sabiam que Shaw não estava mais vivo quando viram Shirley voltando com uma luz vermelha ligada. O plano havia falhado. Nos dias seguintes, a equipe tentava decidir o que fazer e alguns se ofereceram para descer e prender em boias a linha guia, na tentativa de fazer com que o corpo de Shaw voltasse à superfície. Mas, ao descerem novamente, descobriram que tanto Shaw quanto Dreher estavam flutuando a apenas 20 metros da superfície. Eles foram puxados para a terra firme e ficou claro que antes de morrer, Shaw conseguiu colocar Dreher dentro do saco, mas ainda não estava claro o que tinha acontecido com ele. Por sorte, Dave estava usando um capacete especial, equipado com uma câmera, e apenas algumas horas depois, eles viram as gravações. O vídeo mostra exatamente o que aconteceu com Dave Shaw, lá embaixo, no escuro, e Shirley viu como o seu melhor amigo morreu. Dave will be able to see Dion now. There's Dion's legs. Right, we're still on plan. Everything is going good. We're working hard. Undo the bag and put it over the legs. Everything's good. Checking, everything's right. Breathing heavily, still jogging. Still jogging. Okay, bit of silt, I'd expect that. Okay, undoing the bag and trying to slide it up the legs. Quando Shaw foi ao encontro de Dreher e tentou colocá-lo no saco, o corpo se soltou do fundo lamacento da caverna. Ele estava flutuando e isso tornou muito mais difícil colocar a bolsa em volta dele. Isso era estranho, pois eles acreditavam que o corpo de Dreher eram apenas ossos, e ossos não flutuam. No entanto, dentro de sua roupa de mergulho, o cadáver se transformou em uma substância semelhante ao sabão, chamada adipocere, que flutua. Adipocere, também conhecida como cera cadavérica, é uma substância similar ao sabão, formada por organismos e bactérias anaeróbicas, a partir da hidrólise de gordura encontrada no tecido adiposo dos cadáveres. Vendo o vídeo, Don Shirley podia ouvir a respiração do amigo começando a acelerar. Quando o corpo começou a flutuar, Shaw tenta controlá-lo
e coloca sua lanterna no chão. Essa lanterna era amarrada a uma linha no cinto de sua roupa de mergulho. Então, na tentativa de impedir que o corpo fosse levado pela corrente, a linha de sua lanterna se enrosca na linha guia e, consequentemente, os dois ficam ligados. E isso faz com que Shaw se esforce bastante para se desenrolar e tentar colocar o saco em Dreer. A condição de Shaw continua a piorar e a cada pequena ação ele fica cada vez mais ofegante. Seu corpo está sucumbindo à pressão de mais de 1 bilhão de galões de água, mas ele ainda não desiste e continua com o plano. Finalmente, decide subir, mas nota que ainda está preso e não consegue desenrolar a linha da lanterna que ainda está enroscada na corda guia. Infelizmente, Shaw já está exausto e começa a ficar desorientado e entra em confusão mental, o que o impede de tomar uma decisão mais calculada. Então, ele puxa uma tesoura para tentar se libertar. Aparentemente, pelas imagens, Shaw não fazia ideia de onde cortar. O seu cérebro estava começando a falhar, mas ele continuava com a tesoura na mão, como se tentasse cortar alguma coisa, mesmo sem saber o que era. Sua respiração começa a ficar cada vez mais ofegante e angustiante. Seus pulmões estão cheios de dióxido de carbono e seu corpo está desligando automaticamente. Ele sabe que está morrendo e começa a entrar em pânico, mas não há nada a fazer. Shaw sucumbe e morre no fundo do buraco de Bushman, ligado por um fio ao corpo de Dreer. Mesmo em perigo iminente, Dave Shaw foi nobre. Ele tentou com todas as suas forças ajudar a família de um colega mergulhador a vê-lo novamente. Ele se recusou a se desviar do plano original, mesmo quando o corpo de Dreer se soltou e provavelmente poderia ter flutuado sozinho de volta à superfície, mas a escuridão estava ao seu redor. A pressão da água, o silêncio, o medo. Cada uma dessas coisas cobraram o seu preço. E no final, tudo isso era demais para suportar, mesmo para um mergulhador tão experiente como Dave Shaw. Este foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenha gostado, não do caso em si, mas da forma como eu conto a história. Caso possa ajudar na continuidade do nosso trabalho, aqui na descrição você encontrará todos os detalhes. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!